aconteceu com o Joaquim foi no ano de 1914. Ele era aluno aqui do colégio. Alguns diziam que ele era esquizofrênico, mas o que a gente sabe mesmo hoje foi que ele tinha deixado em um diário. Ele ia todos os dias na biblioteca e ficava sentado sozinho por horas, mas ninguém incomodava ele, já que sua mãe tinha morrido um ano antes de overdose. Um dia ele veio, pegou um livro emprestado e ficou mais de uma semana sem aparecer no colégio. Quando ele voltou para devolver o livro, ele estava com cara de sono, de cansado, bem acabado. Mas, como sempre, pegou um livro e ficou sentado no mesmo lugar. Naquele mesmo dia, aconteceu alguma coisa com uma garota no laboratório de biologia. Todo mundo foi ver o que era. Até que a bibliotecária viu que Joaquim tinha ficado e estava chorando. Chorando bastante, como se estivesse com medo. Então ele levantou e foi embora. Um tempo depois ele desapareceu e foi encontrado numa rua que saía da cidade. Depois foi internado. Como eu já falei, o que a gente sabe hoje foi que ele deixou em um diário, onde ele dizia que tentava ajudar uma garota a viver livre da biblioteca, mas como ele só lembrava dos olhos dela e nada mais, não sabia como realmente poder ajudar. O resto sobre a história de Joaquim ainda é um mistério. Foi sobre um pequeno palco em que o ano de 1939 perdeu total sentido para o professor Paulo. A confusão que começou e terminou na noite de 4 de setembro, sem registros e imagens, alimenta muitas histórias falsas a respeito do homem que ele realmente foi. Professor Paulo, de teatro, aos 42 anos de idade, decidiu adaptar o conto A Máscara da Morte Rubra, do autor nada menos nada mais que Edgar Allan Poe. Na época, tendo poucos recursos e atores à sua disposição, ele mesmo adaptou a narrativa e se apropriou da personagem Morte. De forma geral sobre a trama, a morte mata quase todo o povo de um antigo reino, através de uma peste. Mas o príncipe e as pessoas de maior relevância conseguem escapar ao se fecharem dentro de um castelo. Para comemorar, o príncipe promove um baile de máscaras, onde a morte consegue se infiltrar disfarçada e levar a vida de cada um. A morte é uma morte mata deixarem o tempo. Aparentemente, um banheiro comum. Foi dentro dele que Maria Augusta perdeu o controle em 1964, dia 2 de abril. Com seus 13 anos de idade, passava a maior parte do tempo sozinha escrevendo. Tudo que escrevia guardava para si mesmo, talvez por não ter tido amigos ou por outra razão qualquer. Uma de suas professoras disse que Maria Augusta era dotada de uma inteligência estranha voltada para uma observação surreal. Dias antes, Maria Augusta teria ido à biblioteca devolver um livro, mas o local estava interditado. Segundo o inspetor Sebastião, que cuidava da entrada naquele dia, disse que Maria Augusta andava a passos largos e, com pressa, se esbarrou com um estudante. Foi aí que então começou uma amizade improvável entre Maria Augusta e Roberto. Na tarde do dia 2 de abril, o inspetor Sebastião confessou que sentiu algo estranho entre Maria Augusta e Roberto. Parecia que ele tentava convencer a menina de fazer alguma coisa que ela não queria aceitar. Maria Augusta se distanciou do rapaz e seguiu seu próprio caminho.
Não se sabe o que ocasionou a situação em si, mas o relato das alunas naquele dia, ao entrar no banheiro, foi unânime. Elas encontraram Maria Augusta agarrada no vaso, vomitando muito e chorando. Ela não chorava por tristeza, mas sim por dor. Ao deparar com a situação, Maria Augusta pediu várias e várias vezes: por favor, ajude ela. As alunas desesperadas correram pedir ajuda para a professora Luísa, que andava nos corredores. Ao voltar, tentaram de várias e várias formas socorrer a aluna, mas ela não se desgarrava do vaso. Maria Augusta então chorou, se sentiu fraca e desmaiou. No dia seguinte, Maria Augusta acordou no quarto do hospital. Ela não se lembrava de nada. Ela nunca se lembrou. No ano de 1989, Carla tinha 38 anos e ela era responsável por uma das limpezas aqui do colégio. Inclusive aqui, o Laboratório de Estudos Biológicos. No mesmo ano, só que um pouco mais tarde, sua amiga Sandra ela foi obrigada a prestar alguns depoimentos. Ela dizia que a Carla deixava o serviço um pouco de lado, para que pudesse ficar observando alguns animais em conserva e até lendo alguns livros que eram disponíveis. A Carla saiu da sala para buscar alguns dos materiais de limpeza para limpar a bagunça que a garota havia feito. Se deparou com a Sandra. Aí disse que estava brava com uma garota lá dentro do laboratório e aquela coisa. E Sandra disse que viu a Carla sair do depósito, né, com luvas, panos e um balde com água. Aí viu ela entrar no laboratório, só que passou horas e horas e a Carla não apareceu para poder limpar as outras salas. Sandra ficou preocupada. Aí ela foi até o laboratório ver se a amiga ainda estava lá. Aí quando ela se deparou com o que ela viu, entrou em pânico. A Carla estava quase que deitada no chão. Ela se sentia fisicamente fraca. Seus olhos estavam todos avermelhados e ela tossia loucamente. A Sandra então ficou toda desesperada e foi procurar ajuda. Aí levaram a Carla para o hospital e no caminho a Carla ficava dizendo de uns movimentos que os animais faziam dentro daqueles vários frascos em conservação. Mas aí investigaram o caso e se depararam com dois detalhes muito curiosos. O primeiro detalhe foi que, pela quantidade de vidro quebrado no chão, notaram, claro, que foi mais de um recipiente perdido. E o segundo detalhe, bem mais importante, foi que exatamente 8 espécimes sumiram. Simplesmente desapareceram. Seus frascos pareciam estar totalmente inviolados. Mas ninguém pôde
esclareceu o que de fato aconteceu. Nem mesmo a Carla, que acabou ganhando um tumor em seu corpo, ela não conseguiu dizer sobre o incidente. Mas também não havia motivos para Carla mentir para Sandra, né? Quando ia buscar os materiais de limpeza. Bom, pelo menos é o que podemos saber com veracidade. E ninguém sabia também dessa tal garota aí. Ela sumiu e nunca mais apareceu. Mas o que me deixou mais intrigada foi o que seriam os movimentos que a Carla tanto dizia desses animais. Você já ouviu a história do Davi? Não, isso foi em 2014. Davi tinha 17 anos. Ele era um garoto bem silencioso, não tinha dúvida nenhuma. A única coisa que ele gostava de fazer era desenhar. Ele ficava sempre nos corredores, escondido, onde ninguém nunca ficava. Só os que eram igual a ele, que tentavam ficar escondido. A única coisa que Davi não sabia é que ele tinha um admirador, o Arthur. O Arthur tinha um certo interesse por ele. Ele ficava observando, e um dia ele ficou preocupado porque ele ouviu Davi conversando com alguém, o que seria muito normal se Davi não estivesse falando sozinho. Ele foi falar para sua professora, Beatriz, professora de artes. Ficou preocupado e foi conversar com ela, precisava falar com alguém. Ela mandou o Arthur continuar olhando para ver se ia continuar. Como continuou, a Beatriz tentou se aproximar dele. E ele não abriu espaço para ela, ele continuou daquele jeito e não abriu. Ele ficou quieto, silêncio. E ela, nessas observações, viu que ele tinha poemas no caderno dele. Ela ficou curiosa, porque onde é que ela ia saber? O garoto daquele que não tinha amigo, não conversava com ninguém, ia escrever poemas. Ela pediu para ler, e ele deixou. O poema falava sobre uma garota. O nome dela era Sara. Era uma garota que não se importava com ninguém, nem ao mundo que tinha em volta dela. E que ele gostava da presença dessa garota. Beatriz ficou preocupada e perguntou se aquilo tinha a ver com alguma coisa da vida dele. Ela não teve resposta. Ela ficou preocupada e foi atrás do seu supervisor. Enfim, tudo isso que aconteceu, ela e mais seu supervisor resolveram chamar a mãe de Davi. Mas ela se negou quando o Davi chegou. O nome dela era Helena. Ela se negou. Ela não aceitou e disse que Davi era normal, que ele não tinha nada de errado. E no dia do aniversário dele, ela simplesmente desapareceu com o filho. Tirou ele da escola e ninguém nunca mais o viu. Ninguém sabe se ele tinha algum problema ou
que era só uma brincadeira. O Arthur foi visto chorando nos corredores. O que se passou dentro da mente dessas pessoas ainda é um mistério mal resolvido. A lógica esclarece, mas não convence completamente. Joaquim sofreu esquizofrenia. Paulo tentou cometer suicídio. Maria Augusta foi vítima de psicose. Carla adoeceu e desenvolveu um tumor. Davi nunca foi realmente diagnosticado. Mas e ela? Ela que modificou a vida de todos de maneira sutil ou devastadora. Afinal de contas, haverá uma outra vítima, uma próxima história?